igreja, amém? Convido você a abrir o texto bíblico em Eclesiastes, capítulo 5. Vamos dar prosseguimento à exposição dessa série Correndo Atrás do Vento. Eclesiastes, capítulo 5, do verso 1 ao 7, é o texto proposto para esse dia que o Senhor já fez. Eu lembro que em 2019, quando eu estive nessa igreja, por conta mesmo até da formação na MEAB, eu olhava para o estacionamento da igreja, via a igreja pequena, mas muitos carros. Então eu julgo que essa igreja tem muitos motoristas. Se você não é motorista, você anda com alguém que é motorista. Talvez um Uber, um táxi, não sei. Mas a verdade é que eu e você, como motoristas, um dia nós já cometemos alguma infração no trânsito. Não é verdade? Hoje mesmo ao vir para cá, eu vim pisando no freio. Como eu sou do Rio, né, ainda estou com aquele sangue impetuoso de acelerar o carro e andar muito rápido. Eu acho que aqui todo mundo é muito devagar. Então eu tenho que segurar, Léo, para eu não passar da velocidade permitida na cidade. Mas você já cometeu alguma infração de trânsito? Eu gostaria de pensar no tema cuidado, perigo à frente. Dados apontados pela Fundação Pública Federal, o IPEA, ele vai informar que em 2019, 34 mil pessoas morreram em acidentes nas estradas brasileiras. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o quarto no mundo em que o trânsito mais mata. Nós ficamos apenas atrás para a China, Índia e Nigéria. 3 fatores são preponderantes, importantes, para se olhar para essa questão da segurança no trânsito, que são levados em conta. São eles: veículo, fator humano e as vias. E nas vias a gente coloca aí a pavimentação, as estradas nossas que não são muito boas, e a sinalização. E tem mais, a sinalização representa quase 60% das rodovias federais em 2017 que apresentavam algum problema à sinalização. Então o motorista vem na toda, ele não percebe a placa ou não tem a placa e tem uma curva acentuada à direita ou à esquerda. Perde o controle do carro, sai da pista, roda, capota e às vezes até uma morte. De acordo com o diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, em 2019, ele disse, abre aspas, evoluímos bastante em equipamentos de segurança dos automóveis e nas condições das vias, ou seja, mas aquelas pedagiadas. Mas o fator humano ainda preocupa. Dentro do fator humano, nós temos a negligência, que é o desleixo. Nós temos a imperícia, que é a ignorância. E nós temos a imprudência, que é, segundo o termo jurídico, a inobservância das precauções necessárias. Tal como a maioria das mortes fatais das rodovias brasileiras, Salomão agora nos apresenta as causas mortis dos indivíduos num culto na estrada da vida religiosa. Vamos ao texto. Eclesiastes 5, de 1 ao 7. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus,
Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias ou palavras tolas. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, e nem diga diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa das tuas palavras, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras há vaidade. Tu, porém, teme a Deus. Após Salomão tratar de algumas ilusões e desilusões da vida humana, como por exemplo, a gente tem acompanhado nessa série até aqui, falando que a própria vida pode ser uma ilusão, ou que a própria vida possa nos trazer alguma desilusão. O trabalho, a própria sabedoria, algo que o marcou. Salomão foi o homem mais sábio do mundo. As riquezas, ilusão, e que nos causam desilusões. Os prazeres, enfim, tudo é rebel, tudo é ilusão, tudo é vaidade, tudo é vapor. E nesta mesma caminhada, o pregador Salomão, ele vai nos apontar que a própria vida religiosa pode ser uma ilusão. E a partir daqui, a grande ideia que Salomão talvez queira nos apresentar desse texto é que na estrada da vida religiosa, sem o temor ao Senhor, levará o indivíduo à ruína, pois isso é rebel, ilusão. Eu vou repetir a grande ideia do texto que Salomão propõe para nós. Na estrada da vida religiosa, sem o temor do Senhor, levará o indivíduo à ruína, pois isso é ilusão. Salomão falara anteriormente e muito rapidamente de um Deus que concede alegria e prazer, no capítulo 2, versículo 24. Será que esse Deus pode ser abordado? Já que a gente está falando de culto. Essa é uma pergunta retórica, porque é claro que podemos abordar esse Deus. É claro que podemos agora nos achegarmos a esse Deus, através da casa de Deus, em obediência e sacrifício, em oração, em votos. Porém, contudo, há um grande abismo, há um grande perigo, porque se Deus está nos céus, como Senhor, como visto no capítulo 3, e como juiz, a gente não pode abordar esse Deus de qualquer maneira. A gente não pode abordar esse Deus como o cara lá de cima. Os mais antigos talvez entenderam essa expressão. Nós não podemos nos achegar a esse Deus de qualquer maneira. E nós estamos diante da primeira exortação do livro de Eclesiastes. E estamos dentro desse carro com Salomão, e Salomão é aquele instrutor, e você é a primeira vez que está pegando no volante. E num determinado momento, eu e você na direção desse carro cometemos uma infração, uma imprudência, uma imperícia e talvez uma negligência. E a partir de então, ele passa a dizer, como fruto de sua vivência na estrada, que a vida religiosa, sem o temor do Senhor, não há reverência. A primeira seção desse livro, desse texto, da qual foi estruturado
o versículo 1 ao 3, Salomão está querendo falar a respeito da reverência quando nós chegamos ao culto público a Deus. É por isso que ele vai começar dizendo: guarda o teu pé. Mas pastor, o que é guardar o pé? Quando entrares na casa de Deus. Ele está querendo chamar a nossa atenção, que é o mesmo para a gente ser reverente, ou ainda tomar muito cuidado. Por quê? Por que tenho que tomar cuidado? Porque você está entrando na casa de Deus, no templo. Pelo fruto da observação dele no campo da sua nação, ele começou a observar que o povo se chegava a Deus de qualquer maneira. O povo não estava guardando seus pés. Salomão, ele começa a lembrar que eu e você estamos indo adorar a Deus no seu templo, e o templo naquela época era a estrutura que apontava para esse sagrado, que apontava para a santidade, que apontava para a inacessibilidade de um Deus portentoso. Só tinha um meio do qual foi implementado por Ele próprio, o Deus, para que nós, como povo de Deus, pudéssemos nos achegar até Ele, e esse meio pelo qual Ele implementou chamava-se o sacrifício. Só que Salomão aqui agora vai começar a tratar e a discorrer sobre sacrifício de tolo, porque as pessoas, quando iam ao templo naquela época, não estavam indo com reverência ao grande Deus. E ele vai continuar dizendo que ouvir é melhor do que sacrificar. Esse ouvir implica não somente uma compreensão, implica também a mesma raiz da palavra hebraica para obedecer. Quando Salomão está dizendo aqui, ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, o que ele está dizendo? Que a coisa melhor que tem é nós ouvirmos e estarmos prontos, aptos a obedecer aquilo que a sua palavra diz. E ele não conseguia olhar para o povo daquela época e ver essa disposição em ouvir e obedecer. Muitos naquela época estavam apenas escutando, ou então fazendo ouvidos de mercador. Você já fez ouvidos de mercador? Eu já. Criança que o diga. O pai fala, a mãe fala, mas ele faz o quê? Ouvido de mercador. Ele não quer saber, ele não quer obedecer. Mas a criança, quando ouve a repreensão do seu pai, por isso que o texto bíblico de Salomão vai dizer: ouve, filho meu. Porque tem a intenção de quê? Colocar no coração e praticar. A palavra de Deus para nós hoje guarda o teu pé quando entrares no templo, guarda o teu pé quando estiveres diante desse Deus maravilhoso. Seja reverente ao Senhor. Agora, ouça o que Deus está falando, ouça o Espírito, mas ouça para poder praticar, para poder obedecer aquilo que é ordenado pela sua palavra. O sacrifício de tolo. O tolo, ele não percebe quando ele ofende a Deus com a sua maneira de se aproximar dele. Ele não entende. Ele acha que é tudo muito normal, muito simples. Na época de Jesus, quando as pessoas iam ao templo para adorar, houve uma certa feita em que Jesus, ele expulsou os mercadores. Porque ele disse: a minha casa, vocês têm feito a minha casa de covil, de ladrões e salteadores, mas ela será chamada de casa de oração para todos os povos. O sábio aqui, o Salomão, o pregador, ele lembra que só oferecer sacrifício de animais não bastava.
Importa que esse sacrifício fosse acompanhado de uma disposição de obedecer a Deus. Nós não temos mais sacrifícios. É evidente. Mas qual é o nosso sacrifício a Deus? Não dos animais. É a nossa adoração. E a nossa adoração não envolve só o momento do louvor, não. A nossa adoração, ela perpassa pela mensagem, pelo louvor, pela nossa oração, pela nossa vida. Essa é a adoração. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, há um caso de obediência parcial. Ele vai dizer assim: porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Qual é o contexto dessa passagem? Muito rapidamente, Samuel aqui, nesse momento Saul, ele começa a sacrificar aquilo que Deus tinha falado. Elimine, acabe totalmente. Eles estavam em guerra com os amalequitas, e a palavra de Samuel foi, não de Samuel, mas do Senhor através de Samuel: elimine tudo. Ele segura para ele o rei dos amalequitas e segura o melhor dos animais. E ele, malandramente, vai chegar e vai dizer assim: Samuel chega, aí ele: que balidos são esses que ouço? Não, é porque eu guardei. Justificando o pecado. Não, eu guardei para o Senhor, né? Os melhores animais, para que nós pudéssemos sacrificar a Ele. E aí Samuel entra com essa palavra: o obedecer é melhor que sacrificar. Ele estava fazendo algo legítimo. Saul, sim, sacrificando ao Senhor. Mas cuidado. Às vezes, as coisas legítimas da vida religiosa nos leva a cometer pecados de rebelião ao Senhor. E isso é grave. Juntamente com o verso 2 aqui em Eclesiastes, Deus é apresentado com um caráter moral santo. E em Isaías capítulo 6, os anjos que tinham os pés cobertos por asas, que representa a humildade, reverência, eles diziam, olha só, uns para os outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A ideia daqui desses anjos, ao falarem santo, 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 eles estão elevando ao grau superlativo absoluto, que não tem na língua hebraica, mas tem na nossa. O que seria santíssimo é o atributo maior de Deus usado na Bíblia. A sua santidade. Existe um livro dedicado à sua santidade, livro de Levítico, a qual eu e você às vezes não queremos nem ler. Mas leia na perspectiva da santidade do Senhor. Leia na perspectiva de como Ele instituiu o culto que é para Ele. Leia, porque a gente aprenderá lá como ser reverente diante desse Deus poderoso. Precisamos ter cuidado na nossa postura de adorar. Precisamos agir de modo correto. E aqui o contexto é de culto. E culto pressupõe o quê? Entrega. Você quer ver? Qual é o primeiro culto da Bíblia? Mas deixa eu te falar. Gênesis capítulo 4, 3 a 5. Vai dizer assim: aconteceu que ao fim de certo tempo, Caim trouxe culto do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe culto. Culto é entrega.
Culto é trazer alguma coisa para o Deus poderoso, para o Deus santo, perfeito e justo. Culto não é para mim. Culto não é para você. É por isso que eu não vou ao culto. É por isso que eu presto culto. Porque culto é para ser prestado. E aí o Senhor se agradou de Abel e sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado, furioso, e fechou a cara. Ficou irado. Nós não viemos ao culto para receber as honrarias, não. Nós não viemos para dar, mas para prestar culto. Ou melhor, nós viemos para dar. Viemos para prestar culto. É por isso, como eu disse, eu não vou ao culto, eu presto culto. A perspectiva bíblica de culto é entrega. E o que nós temos entregado a Deus? Ou melhor, de acordo com a reverência, como nós nos apresentamos para prestar culto a Deus. Deixa-me te lembrar, Deus olha para o adorador, depois para a oferta. Deus olha o coração do ofertante, não a qualidade ou a abundância da sua oferta. Deus rejeitou Caim, porque olhou o coração do Caim. Olhou o coração do ofertante. Deus achou o Abel ok, porque Deus olhou para o coração do ofertante. Muito mais do que aquilo que você traz, Ele olha o seu coração e o meu coração. Hebreus capítulo 13, verso 15 vai dizer: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre o quê? Sacrifícios de louvor, a nossa vida, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Davi certa vez disse o seguinte, olha, lá em 2 Samuel, capítulo 24, 18 a 24, ele vai dizer assim, olha, eu não trarei sacrifício que não me custe nada. Culto tem que custar. Culto, adoração verdadeira, ela tem que me custar alguma coisa. Ela não pode ser gratuita. Ela não pode ser meio barro, meio tijolo. Culto é reverência a Deus. Eu não vou oferecer sacrifício algum, eu não vou dar adoração alguma que não me custe. No Brasil está muito fácil ser crente, irmãos. No Brasil é até legal ser crente. No Brasil é moda ser crente. Mas esse não é o cristianismo verdadeiro. Culto precisa custar. Precisamos, irmãos, de reverência, e reverência é ter grande respeito, ter elevada estima por Deus, porque Ele é santo, perfeito e justo. Reverenciar é respeitar a Deus por quem Ele é. Diante de um juiz, eu e você não podemos nos achegar de qualquer maneira. Eu lembro que a minha primeiro depoimento, lá, pela minha profissão, pela ocorrência que foi feita, vinha uma observação no ofício. Observação: apresentar-se com trajes de esporte fino ou elegante. Eu não posso, diante do juiz, estar de bermuda. Eu não posso, diante do juiz, estar com uma roupa, se mulher, uma roupa indecorosa. Mas diante de Deus, quando a gente olha, quando a gente abre, quando a gente vê, os cultos estão sendo hipócritas diante do Senhor. A maneira como estamos vindo adiante do Senhor para reverenciá-lo. Uma outra verdade que eu gostaria de ressaltar
da reverência são os sentimentos do coração, porque eles são expressos pela boca. Mateus 12, 34 a 37, vai dizer: raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Como? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do seu mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês, olha o que Jesus está dizendo. No dia do juízo, as pessoas darão conta de toda a palavra inútil, vã, frívola, que proferirem. Porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Guarda o teu pé. A reverência, ela está intimamente ligada à questão da santidade, ouvir e obedecer, e o que está no coração. Como podemos mostrar reverência a Deus? Obedeça a sua lei. Hebreus capítulo 5, 7 vai falar que Jesus obedeceu a sua lei, a lei do Pai. Lute contra a tentação, seja grato, seja humilde, ame seus irmãos na fé. Meus irmãos, a vida religiosa sem o temor ao Senhor não há reverência e também não há honestidade. Versículo 4 até o 7. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Por que quando? Porque nunca foi obrigado a fazer votos, nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento, nem nos nossos dias, nunca foi obrigado. Mas a lei, ela tem, a lei de Deus, existe uma lei específica para os votos que são feitos. Ele não é obrigado. O voto, ou uma palavra mais bonita em voga em nossos dias, o voto é voluntário, mas havia o perigo, por ser voluntário, havia o perigo de se tornar uma forma de suborno, especialmente em tempos de privação ou privações, e a precipitação em tomar votos também recebe uma advertência. Provérbios 20, 25, é uma armadilha dizer precipitadamente, isto é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Talvez eu e você já cometemos esses erros. Erro de fazer um voto impensado diante de Deus. Quando está tudo muito nebuloso, está tudo muito estranho. Eu lembro de uma situação que aconteceu há algum tempo atrás. Essa pessoa estava passando muito mal e, no momento do desespero, fez um voto precipitado. Se o Senhor me der mais uns anos de vida, todo dia estarei na sua casa. Pergunta-se, essa pessoa cumpriu o voto? Não. Quebrou. O voto não é obrigatório. Mas desde o momento que você faça, eu e você estamos obrigados a cumpri-lo. Voto no antigo Israel poderia ser uma promessa feita a Deus, que poderia ser parte de uma oração suplicando bênção. Números 21, 2. Se o Senhor for comigo na guerra e eu vencer, eu farei isso. Esse voto, ou a palavra mais bonita, propósito. O voto é bem antigo, né?
Um propósito, eu estou com um propósito com Deus. É voto. Cumpra o seu voto, cumpra o seu propósito. Além de ser uma oração que suplicava uma bênção, ela também constituía uma expressão espontânea de gratidão. Jonas 2,9. Jonas estava no ventre da baleia e de repente ele rompe com um voto. Aquilo que votei, cumprirei. E aí Deus tira ele do ventre para ele poder cumprir com o voto dele. O voto ou o propósito também pode ser uma promessa de lealdade. Senhor, Gênesis 28, 20 a 22. Se o Senhor me der pão e comida durante a viagem, quando eu voltar, o Senhor será meu Deus. Eu não sei se temos policiais aqui, né? Mas lá no meu meio, que foi o meu meio durante quase 20 anos, eu lembro de alguns colegas que entravam em conselho. O que é conselho? É para ser expulso. Respondia a algum inquérito e ele sabia, vou ser expulso. E aí ele fazia o propósito, ele fazia o voto. Para onde é que ele corria? A pergunta não é difícil. A resposta é mais fácil ainda, ele correr para a igreja. E aí, de repente, você viu uma mudança aparente na vida daquela pessoa, daquele policial. E aí eu perguntava, às vezes eu tinha um pouquinho de cara de pau, eu perguntava, né? Você foi para a igreja? Você está na igreja? Estou. Pô, que bom, né? Que bênção, né? E aí, como é que está sendo? Não, estou ali porque... Opa, por quê? Por quê? Por quê o quê? Não, porque, você sabe, né? Estou respondendo ali, uma paradinha ali, e aí eu tenho que recorrer a Deus. Ah, tá. Você está fazendo propósito com Deus. Você está fazendo voto com Deus. E qual é a conclusão? Que se ele me absolver, eu vou ficar na igreja. Absolveu. Opa, cadê ele? Não está na igreja. Não cumpriu com o seu voto. Também era uma oferta alçada, espontânea. Levítico 22, 18. Sabe quando você decide assim falar, Senhor, se eu receber na justiça aquele dinheiro, eu vou te dar o dízimo. E aí o camarada, ele recebe da justiça. E aí ele fica pensando, caramba, será que eu tenho que dar o dízimo? Mas você não votou ao Senhor? E ele não dá. Voto pode ser a dedicação de uma criança para tornar-se nazireu. E tornar-se nazireu é ser do Senhor, ser consagrado ao Senhor. É voto, é propósito. 1 Samuel 1,11. Ana votou ao Senhor que o seu filho seria consagrado tão logo desmamasse. E ela fez o quê? Quando ele completou 2 anos, levou para o templo, apresentou o sacerdote e falou, olha, esse aí é nazireu. Isso aqui é a resposta de oração. Isso aqui é a minha resposta do meu voto, que eu não posso quebrar diante do Senhor. O pregador nos adverte quanto à demora e contra a fuga dos votos, e ele vai dizer para que nós não nos alonguemos em cumprir o nosso voto. Pague aquilo que você prometeu em voto, em propósito. Deixa de fazer isto, porque deixar de fazer isto é próprio dos tolos. Não sou eu quem estou dizendo, é a palavra de Deus. Isso é uma ofensa a Deus. Deuteronômio capítulo 23, 21 a 23. Se fizerem um voto ao Senhor, seu Deus, não devem demorar a cumpri-lo, porque o Senhor, seu Deus, certamente o exigirá de vocês, e vocês serão culpados de pecado. Quem não cumpre está em pecado. Mas se vocês se abstiverem de fazer um voto, não serão culpados de pecado.
O que proferirem os seus lábios, isso vocês têm que guardar e cumprir, porque livremente fizeram um voto ao Senhor, seu Deus, com as palavras que disseram. Antigamente, a palavra tinha valor. Hoje está difícil até uma assinatura. Só que para Deus isso não mudou. Deus, ele não dá poucas considerações aos votos quebrados, não, queridos. Um voto quebrado, ele pode trazer juízo de Deus sobre os nossos esforços. Ananias e Safira. Isso é coisa do Velho Testamento, pastor. Não, vamos. Novo Testamento. Ananias e Safira. Eles prometeram no seu coração vender uma propriedade e dar tudo. Eles poderiam ter dito, vamos vender e vou dar 30%. Eles poderiam ter feito isso e cumprido com a promessa, 30%. Mas porque mentiram em seus próprios corações, voto, eles foram fulminados diante do Senhor. É claro, é evidente que a gente não vê pessoas sendo fulminadas, senão eu também não estaria aqui pregando. Mas está escrito para a nossa observação, para a nossa advertência, que Deus, ele não deixará impune os nossos votos impensados e quebrados diante dele. Deus, e o verso 6, ele vai dizer, não consintas que a tua boca te faça culpado. Ou melhor, em outra versão vai dizer que não consintas que a tua boca pode levar a carne ao pecado. A Almeida Revista Corrigida vai dizer carne ao pecado. E a ideia aqui é de algo bem pequeno, que pode trazer culpa para todo o corpo. Veja, por exemplo, Tiago capítulo 3, versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. A ideia de Salomão, ao citar, é que essa coisa pequenininha, esse voto, pode arruinar a nossa vida. Percebam, irmãos, que a questão envolvida aqui é a nossa honestidade diante de Deus, através dos nossos votos e promessas, às vezes infundadas, que às vezes nunca cumpriremos e nem temos também a intenção de cumprir, porque não levamos em conta que Deus está ouvindo. A verdade é essa. No culto, a intenção do nosso coração está em jogo. Por que eu vim aqui? Pastor Fábio veio aqui para poder aparecer na televisão e as pessoas darem curtidas? Pastor Fábio veio aqui para ser conhecido? Por que você entrou aqui no culto hoje? Quando saiu de casa, o que você pensou? Estou indo para a igreja para... Olha a frase que você vai completar na mente. A igreja tem se tornado um objeto de show. Não aqui, graças a Deus. Mas não precisa ir muito longe não, irmãos. Não precisa. Autopromoções, visibilidades. Isso não é culto. E Deus não se agrada. A Hana, como eu comentei aqui, a mãe do profeta Samuel diante do Senhor, em culto, porque ela foi no templo. Ela pediu um varão, votou, que o daria por toda a sua vida. E ela cumpriu, ela foi honesta, ela foi transparente, ela foi sincera diante de Deus, ela cumpriu o seu voto e o Senhor a honrou, porque ela era estéril e ela não teve só Samuel, ela teve muitos mais filhos depois disso. Voto cumprido. Em contrapartida, o rei louco, Saul,
ele faz um voto precipitado em 1 Samuel capítulo 14, versículo 4, e não cumpre quando a sorte cai sobre o seu filho, o seu próprio filho. E o seu próprio filho vai dizer: meu pai, ele é um perturbador de Israel, ele tem perturbado a Israel. Ele é um louco, ele não sabe o que está falando. Ele se precipitou no voto que ele fez, quando ele disse que ninguém comeria enquanto ele não vingasse os inimigos dele, não do Senhor. Versículo 7 vai dizer: porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras há vaidade, há ilusão. Enxurradas de palavras descuidadas nas orações são marcas de um mundo sem sentido. Enxurradas de palavras descuidadas nas canções são enxurradas de palavras sem sentido, ilusão, vaidade. Mateus 6,7, Jesus vai dizer: e orando, não useis de quê? Vãs repetições. Ele não condena a prática de você interceder por um pedido. O que está em jogo aqui é a palavra vãs repetições. Palavras frívolas. Palavras de qualquer maneira, apresentadas diante desse Deus Santo. O nosso Deus não é o nosso amiguinho que está do nosso lado e compactua com os nossos pecados, não. Ele é santo, e santo é separado e cortado. Diante das placas e advertências que Salomão vai nos ensinando, Salomão vai nos apresentar agora na estrada da vida religiosa, sem o devido temor ao Senhor. E aqui eu quero concluir com algumas aplicações e considerações sobre o texto. É a primeira vez que Salomão vai dizer de forma bem enfática: tema a Deus. Provérbios 1,7, escrito pelo próprio Salomão: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Portanto, o tema a Deus e o temor a Deus é a solução para as nossas negligências, as nossas imperícias, as nossas imprudências na estrada da vida religiosa. Temer não é um medo ou um pavor desse Deus, não. Temer é um grande respeito, significa sujeitar-se à sua vontade revelada na sua palavra, é reconhecer a sua soberania. Diante de uma vida curta, o homem deve, acima de tudo, temer a Deus. E aqui o homem é apresentado como um ser moralmente responsável. Tema a Deus. Temamos a Deus. Essa palavra é para mim. Quando me deram para poder pregar, eu não entendi o porquê. E eu confesso que eu acreditava que os pastores estavam deixando a parte mais difícil para mim, para me provar. Mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela se atualiza, ela é mais atual que o jornal de amanhã, vai dizer Spurgeon. E aí ela vem tratar algumas coisas no meu coração. E essas advertências que Salomão levanta, que Salomão mostra a placa, elas são para mim. Eu preciso dessa palavra, todo dia. Diante de uma vida curta, eu já disse, né? O homem deve ser, acima de tudo, o quê? Temente a Deus. Tenhamos cuidado com o que falamos e cantamos. Nós não podemos agir de maneira impensada, tola, leviana. Que o nosso culto seja racional. Romanos 12.
Que o nosso culto seja pensado, não levado por emoções. A propósito, as emoções nos fazem tomar votos precipitados. Talvez os mais jovens não, mas os mais antigos sim. Nós fizemos um voto quando nós cantamos no Cantor Cristão: tudo entregarei, tudo entregarei. Mas aí eu não entrego tudo. Eu ainda retenho parte do tudo. Ó Jesus bendito, tudo entregarei. Como ilustração, na minha adolescência cantaram, na época, aos reis dos reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu ser. E aí eu fui lá na frente. Não era momento de apelo, mas eu fui lá na frente. E o voto que eu fiz lá na frente, irmãos, o que eu estou querendo dizer com aquilo? Que a minha vida eu entregarei. E aí passaram-se 20 anos eu na mesmice de uma vida medíocre, porque eu não tive a coragem de cumprir com o meu voto. Que o nosso culto seja apresentado como sacrifício vivo. Que a nossa adoração ela seja viva por conta da nossa vida. Que possamos olhar na sua palavra e identificar o princípio do culto. Eu acho que o nome dele é esse, Ligon Duncan. Ele disse agora recentemente no congresso na Fiel: você só sabe adorar a Deus quando Ele te comunica quem Ele é e como Ele deve ser adorado. Reverência não é o que eu sinto que tem que ser. A reverência já está escrita na palavra. O princípio já está na palavra. Eu preciso olhar para a palavra, porque a palavra é quem vai me lavar dos meus pecados. A palavra, ela precisa mostrar para mim como é o princípio norteador do culto. Nós não sabemos cultuar por nós mesmos. Precisamos olhar para esses princípios. E aí eu disse, olhe para o livro de Levítico. A.W. Tozer, ele vai dizer, e isso é forte, hein? Segura aí. O culto é mais que canções que cantamos aos domingos. O culto é a vida que vivemos no resto da semana. Ai, doeu. Culto hoje não é quando você entra na igreja. Culto hoje é a sua vida. Porque hoje, eu e vocês, em Cristo Jesus, nós temos a habitação do Espírito Santo dentro de nós. E que nós somos o quê? Templo do Espírito. Nós somos moradas de Deus. Culto é a sua vida, porque você é templo. Tudo que você falar na rua, em culto, é voto. Cuidado. Há muita badalação nos nossos cultos, porém pouco quebrantamento. Não sei como funciona aqui em Foz do Iguaçu, nessa cidade, mas há muita badalação. Há muito tempo para tudo. Há muito tempo para eu. Mas não há mais tempo para a palavra. As pessoas estão vindo ao culto e elas parecem que estão cauterizadas às suas mentes. Há muita badalação e pouco quebrantamento. Precisamos nos quebrantar mais diante desse Deus.
Porque se Ele quisesse, todos nós estaríamos fulminados nesse momento. Ele não faz por conta da sua misericórdia e por causa do sangue de Cristo que está sobre mim e sobre você. Há muitos votos mentirosos em nossos lábios, em nossos cânticos e em muitas mensagens. Cuidado. Cuidado com os votos precipitados. Cumpra. Talvez o primeiro voto que aquele que nasce em berço evangélico faça é consagrar o filho ao Senhor. Cumpra. Um segundo voto que nós fazemos diante do Senhor é o casamento. Na alegria, na tristeza, no sofrimento, mas também na abundância. Eu vou ser fiel à minha esposa. Ano passado foi o ano que mais houve divórcios. O número de divórcios cresceu assustadoramente. E o voto? É sério, irmãos? É sério. Voto é coisa séria. Se eu tiver um aumento esse ano, eu vou dar o dízimo. Não, eu vou dar o trízimo. Tem gente que faz isso, mas não cumpre. Se eu passar naquele vestibular de medicina, pastor, aí vai chamar o mensageiro, né? Pastor, se eu passar no vestibular de medicina, o senhor vai me ver aqui todo domingo pela manhã na EBD, porque a gente vai voltar à EBD em nome de Jesus. Esse negócio de pandemia vai acabar. Eu vou todos os dias na EBD. Passou no vestibular. Pastor, passa a mão no celular. Queridão, e aí? Estou sentindo sua falta. Pastor, é porque estou estudando muito. A faculdade exige. Mas eu voto. Você fez diante de Deus e diante do mensageiro de Deus. Não vai cumprir? Esse meu filho eu consagro a ti, ele é teu, Senhor. Papai, eu cresci, quero ser missionário. Meu filho, que é isso? Missionário? Você não vê que missionário sofre? Não, meu filho. Você pode ser um advogado, um engenheiro, um médico. Mas, pai, Deus está me chamando para o ministério pastoral. Meu Deus, pastoral, meu filho? Faz isso não. Todo mundo fala mal de você, quase. Pastor não tem mais credibilidade. Quais são os votos que nós temos feito ao Senhor e que precisamos retomar com mais afinco e mostrar para Ele que somos cumpridores? Precisamos chorar mais. Os nossos cultos precisam de mais quebrantamentos, mais contrição. John MacArthur vai dizer, algumas vezes ao ler a Bíblia, quase morro de vergonha, porque ela revela exatamente aquilo que sou. Ler a Bíblia a favor de nós é muito fácil. É só pegar a caixinha de promessa, se é que ainda existe. Mas nós precisamos aprender a ler a Bíblia contra nós. A favor é muito fácil. Olha o que diz lá o pastor Amós, capítulo 5, versículo 21 e 24. Esse é doído. Amós bate, e bate pesado. Eu odeio. Ele começa assim. Deus falando para o profeta dizer para a nação. Eu odeio e desprezo as suas festas e com as suas reuniões solenes. Culto. Eu não tenho, Deus falando, prazer algum. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos de ofertas de cereais, não me agradarei deles. Olha que palavra pesada. E hoje, se o pastor falar um tiquinho, o pastor falou isso. Olha o texto. Vamos ler contra nós, irmãos.
Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras, violas, harpas, teclado, bateria, guitarra, violão. Não ouvirei. Afasta de mim. Em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Precisamos aprender a ler a Bíblia contra nós. Precisamos de contrição diante de um texto desse. Deus deseja uma vida reta e diária, não só aos domingos. Guardar o pé é uma atitude de coração. Deus não precisa de adoração. Não, Deus não precisa de adoração. Ele quer os adoradores. João capítulo 4, o encontro de Jesus com a samaritana. Ele quer os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque o dia que ele encontrar os verdadeiros adoradores, a adoração é perfeita. Deus nos conclama a sermos verdadeiros em nossas palavras. E são em meio às palavras que nós expressamos as nossas reais motivações. Cuidado com o que você fala e canta. Cuidado. Papai e mamãe, serve para mim. Busque para seus filhos não os entretenimentos da vida, mas a verdadeira palavra de Deus. Guarda o teu pé. Spurgeon vai dizer que o diabo raramente teve uma ideia mais sagaz que sugerir à igreja que parte da sua missão é fornecer entretenimento para as pessoas, tendo em vista conquistá-las. Vamos fazer aqui um show? Vamos chamar o cantor gospel para atrair as multidões. Mark Dever vai dizer que aquilo que você ganha a pessoa é para o que você ganha a pessoa. Se você ganhou a pessoa através do entretenimento, é através do entretenimento que ela vai continuar na igreja, e não pelas razões corretas. Na estrada da vida, tema Deus. E você se lembra dos 3 fatores que são levados em conta na segurança do trânsito para que não haja fatalidades? Vou repetir. Veículo. O veículo tem que estar em perfeitas condições. Fator humano e as vias, que incluem a pavimentação e a sinalização. Veículo é o nosso culto, é a nossa adoração. Ele tem que estar em perfeitas condições. O fator humano são as nossas responsabilidades diante de Deus. É a nossa vida, são as nossas palavras, é a nossa atitude, é a nossa reverência, é a nossa honestidade diante de Deus. Esse é o fator humano. Senão você vai sair da estrada, vai bater o carro e vai ser fatal. Mas, pastor, o senhor não falou das vias. As vias são todas esburacadas, horríveis. Sim. Mas na Bíblia, a via, elas são caracterizadas pelas sinalizações. Lembra dos 60% sem sinalização? A Bíblia tem 100% de sinalização. Mas e a pavimentação, pastor? Abra o texto em Hebreus. Pode abrir. Esse eu faço questão que a gente leia. Hebreus, capítulo 10. Quase no final do Novo Testamento. Você quer ver a pavimentação? Ela é 100% lisa. Lisinha. Abra sua Bíblia e se segura, porque agora a gente vai voar. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele abriu por meio do véu, isso é, pela sua própria carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus,
Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Querido, minha querida, a estrada já está pavimentada, é Jesus Cristo. Ele é o caminho que nos conduz. Olhe para esse caminho, olhe para o autor e consumador da nossa fé.